Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Hoje eu vou mostrar para vocês como levar o sistema até o cliente, como fazer a instalação. Atendendo a pedidos dos nossos inscritos, eu resolvi fazer esse vídeo hoje de um modo manual e na aula que vem um modo mais automático. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações. Terminando esse curso, nós teremos o início de um outro, tá bom? Se você precisar do código-fonte desse sistema, o primeiro link da descrição eu mostro como fazer o download. Essa aula de hoje não vai gerar código-fonte, é apenas explicativa. Então espero que gostem. Sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo, pessoal. Primeiramente, quando você chegar no seu cliente, você tem que instalar o banco de dados, o servidor e também o banco de dados nas máquinas cliente, tá? Se você estiver usando o Firebird, eu vou deixar aqui no card um vídeo mostrando como instalar o banco de dados corretamente, mas aqui eu vou dar uma pincelada para vocês poderem entender. Então eu estou mostrando como fazer a instalação do Firebird. Após efetuar o download da versão que vocês utilizaram, você faz a instalação do Firebird. Eu costumo fazer em todas as máquinas, tá, pessoal? Do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. No caso do Firebird, eu instalo ele em todas as máquinas. Até mesmo porque muitas vezes o cliente muda o servidor de uma máquina para outra, então dessa forma já está o server do Firebird instalado corretamente, tá? E caso o seu servidor seja uma SQL, também tem que fazer a instalação dele. Só que aqui é um pouquinho diferente, pessoal. Eu estou mostrando aqui como fazer o download e a instalação do MySQL, tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu instalo o MySQL completo, da mesma forma que eu instalo na minha máquina de, que eu desenvolvo, que eu utilizo para desenvolver o próprio sistema, né? Então eu instalo a versão completa do MySQL somente no servidor, tá? Então, suponhamos que eu estou instalando ali numa rede local e nessa rede vai ter a máquina servidora do nosso sistema, tá? Então eu instalo o MySQL, conforme vocês estão vendo aqui, eu baixo a versão community dele, tá? Faço o download e após fazer o download, eu instalo ele como eu estou mostrando no vídeo. Eu também vou deixar no card aqui um vídeo completo sobre a instalação dele, tá? Aqui a gente está passando só por cima para poder exemplificar. Então, ao executar a instalação do MySQL, eu escolho a opção de versão de desenvolvedor. Por quê, pessoal? Porque com ela eu já deixo o Workbench instalado, eu já deixo o servidor instalado, eu deixo tudo certo, sem com a garantia de que não terei problemas no futuro, tá? Vocês poderiam instalar a versão do servidor somente, ou a versão do cliente, caso queira, mas eu costumo instalar essa versão aqui de desenvolvedor, porque geralmente quando eu preciso acessar o banco do cliente, o Workbench já está lá instalado corretamente, então basta eu instalado e configurado, basta eu acessar para poder manusear o banco de dados caso seja necessário, tá? Então com isso você ganha tempo no suporte lá na frente. Então aqui vocês estão vendo a execução da instalação do MySQL na máquina servidora, tá? No caso do Firebird, repetindo, eu instalo em todos os computadores, tanto o servidor quanto a estação. No caso do MySQL, eu só instalo no servidor, tá? Lembrando que aqui as configurações de porta, usuário, root e a senha é importante, por quê? Porque a gente utiliza ela lá na nossa tela de configuração do servidor do sistema. Então os dados que vocês colocarem aqui tem que estar lá também, tá? Então no caso aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou usando a porta 3306, então eu dou o next e lá na hora de configurar o servidor eu também coloco essa porta, tá? No MySQL, na senha de root, eu coloco a mesma também lá no nosso servidor, na configuração do servidor, e caso eu queira criar um usuário específico como administrador aqui, eu configuro esses parâmetros também lá na hora de conectar no nosso
no nosso sistema, tá? Vocês já viram isso na aula de configuração do servidor. Para quem não assistiu, tem a playlist completa aqui para entender como é que a gente chegou até aqui, tá, pessoal? E aí o resto eu deixo padrão até concluir a nossa instalação corretamente. Depois de executado, a gente tem que testar a conexão com o MySQL para ver se funcionou normalmente. Lembrando, pessoal, que é importante vocês verificarem se na máquina do cliente já não existe algum servidor instalado, MySQL, tá? Ou algum outro banco que vocês estiverem usando. Dá uma verificada antes, principalmente Firebird, porque muitos sistemas usam Firebird e às vezes já tem instalado. Então, se vocês instalarem sem verificar se a versão que está lá é diferente da sua, pode dar conflito em outros sistemas que o cliente possua no computador, tá? Principalmente de banco. Antigamente, hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente tinha um sistema do Santander de geração de boleto que toda vez que eu instalava o Firebird e tinha ele instalado, dava conflito. Ou não funcionava o do banco ou não funcionava o meu sistema. Então fique atento a isso, tá? Depois de executado a instalação e o teste do MySQL, eu posso dar continuidade à configuração do nosso sistema na máquina do cliente. Eu vou abrir o MySQL Workbench, tá? E aí eu vou rodar o script. Então, antes de instalar, eu gero o script no Workbench do banco de dados, tá? Geralmente um banco de dados vazio, em branco, só com as informações necessárias já padrão. Tá? Configuro o MySQL, a conexão local dele aqui, o MySQL Workbench. E aí, pessoal, eu gero o banco de dados nesse servidor através do script que eu trouxe lá do desenvolvimento, tá? Então, depois de criado o nosso banco de dados, eu posso configurar o nosso sistema, jogar os arquivos manualmente, que é no caso dessa instalação que a gente está vendo, tá? Na aula que vem a gente mostra automático. E eu faço o quê? Eu vou no computador do servidor, crio a pasta que eu quero e jogo os arquivos lá. No caso do MySQL, eu coloco somente esses 3 arquivos, pessoal: o executável, a libmysql.dll e o arquivo ini. O arquivo ini não é tão necessário porque o sistema cria se ele não houver, tá? E a pasta de ícones, caso o sistema leia algum ícone que esteja dentro da pasta em tempo de execução, então eu preciso da pastinha de ícones ali, que é o caso das nossas mensagens, que ele carrega a imagem da mensagem em tempo de execução. Então eu preciso que esses ícones estejam na pasta do projeto conforme eu criei lá no código, tá? Então, somente esses arquivos, pessoal, não precisa instalar mais nada, tanto na máquina servidora quanto nas máquinas cliente, tá? Depois eu vou logar aqui no sistema, só para mostrar a questão do servidor. Quando eu executar o sistema pela primeira vez, tanto na máquina cliente quanto na máquina servidora, ele vai pedir os dados de conexão com o banco de dados. Então eu coloco de acordo com os parâmetros do MySQL. Lembrando aqui que o nome do banco é o nome que você deu, o alias para o banco. A porta é aquela que eu mencionei lá, 3306. A senha, usuário e senha de root, tá? Ou o usuário que você criou lá no banco. E aqui o nome do servidor é o nome do computador lá no Windows, tá? O nome do computador na rede que você colocou. Geralmente é servidor ou a máquina já está com o nome pré-definido ali, então você pega o nome e coloca ele naquele parâmetro de nome do servidor, tá? No caso do Firebird, pessoal, é a mesma coisa, só não precisa da libmysql. Só eu carrego o executável, o arquivo ini e algum arquivo de ícone ou algum arquivo que o sistema precise, tá? E no caso nosso tem a tabela de unidades aqui, então eu carreguei na pasta do sistema, tá? E aí eu jogo esses arquivos numa pasta qualquer, tá?
E dentro dela, no servidor, no caso do servidor, eu crio a pasta do banco de dados. Jogo o nosso arquivo FDB lá dentro. E aí eu preciso configurar o nosso servidor para ele acessar esse arquivo aqui que eu joguei, tá? Só lá no servidor. Nas máquinas clientes eu não criei essa pasta de banco de dados, tá? Então, executando o sistema, ele vai pedir a configuração do servidor, ele vai dar um erro aqui, eu vou dar OK e ele vai abrir a nossa configuração. Esse servidor aqui, pessoal, se for na máquina servidora que você está instalando, então você pode colocar o IP 127.0.0.1 ou o localhost, tá? E se for a máquina cliente, a estação, você tem que colocar o nome do computador que vai ficar localizado no servidor. No caminho da base de dados eu coloco o caminho da pasta e o nome do arquivo FDB, a porta 3050, que é a que eu estou utilizando para o Firebird, e o login e a senha do seu Firebird aí. Se você configurou, mudou o sysdba lá, criou o usuário, aí você coloca a senha do usuário que você criou. Senão você usa padrão, sysdba em minúscula master key. Confirmo, e aí ele vai criar e atualizar o arquivo ini. Jogo lá um atalho na área de trabalho para o executável e dessa forma fica configurado o nosso sistema no Firebird. Então basicamente é isso, pessoal. A gente só precisa do executável e da DLL no caso do MySQL e no caso do Firebird só os executáveis e os arquivos, tanto no MySQL quanto no Firebird, os arquivos que o sistema utiliza de ícone, de imagem, enfim, tá? Ou algum outro dado que você tenha colocado ali no seu código, tá? E quanto a DLLs, pessoal, dependendo da sua aplicação, você precisa colocar algumas DLLs, tá? No caso do ACBR, por exemplo, se você utilizar a nota fiscal ou cupom fiscal eletrônico, ou melhor, a nota fiscal eletrônica, ou o SAT, enfim, ou o nota de consumidor, você vai precisar de algumas DLLs como essa que eu estou mostrando na tela. A Capcom, a OpenSSL, também a XML-Sec. Talvez vocês precisem de acordo com a sua aplicação ou o componente que você utilizar exija alguma DLL, tá? Então, para facilitar isso, eu costumo deixar uma pasta de DLLs, tá? Onde eu encontro todas as DLLs que eu possa vir precisar para colocar no sistema, ó, como eu estou mostrando para vocês aqui. E uma que quase sempre, 99% das vezes, precisa é a midas.dll. Então, quando você iniciar o sistema e ver lá um erro de DLL, basta você ver o nome dela e procurar ela no seu computador aí, ou até mesmo no Google, e colocar ela que o sistema vai funcionar, tá bom? Então, dessa forma, a gente instala o sistema no cliente, tanto na estação servidora quanto na cliente, na estação. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.